Olá, vamos fazer aí a nossa terceira live sobre a história de uma alma, a biografia de Santa Teresinha. Vamos esperar o Instagram avisar para todo mundo. Olá, Sheilinha. Esperar o Frederico entrar. Deixa eu ver se ele mandou uma mensagem aqui que eu nem olhei no WhatsApp. Mas vocês, digam aí o que vocês estão achando dessas lives, da sequência de live. Oi, amiga. Deixa eu mandar aqui a mensagem. Esse é o Frederico. Ver se o Instagram vai avisando aí, né? Porque aqui o meu alcance está bem reduzido. Não estão entregando as postagens, não, infelizmente. Eu sou suspeita. Não, Santa Teresinha, quanto mais a gente lê esse livro aqui, a gente vai vendo os detalhes, assim, a forma como ela fazia. Eu tava ali pensando, Senhor, mas a gente tem a tentação de pensar que só aquelas almas, assim, eleitas, né, a serem grandes santos, assim, são chamados à santidade, né? Aí o Frederico entrou. Mas Deus quer que todos sejamos santos, né? Não só ela. Solicitação. Deixa eu só aceitar aqui o Fred. Aqui a gente é pontual, gente. Vai começar rapidinho. Olá, querida Mônica. Oi, Tudo Fred. bem? Desculpe aí o atraso de 2 minutos. Tudo bom? Não. É o tempo que o Instagram vai avisando o É povo, o verdade. povo vai entrando também. Tudo Né? bem. E aí, tudo bom? Correria. Como é que tá a família? Toma Tá bem, maisinho, graças a fofo. Deus. Ai, E aí, que bom. você estava lendo hoje à Pois é. tarde, relendo. Tô falando aqui antes de você entrar, que eu falei assim, uma que tá aqui assistindo a Cheirinha falou assim, eu sou suspeita, eu amo Santa Teresinha. Eu falei assim, pois é, o difícil é não amar Santa Teresinha, né? Porque a gente vai conhecendo a história dela, como ela escrevia as coisas. Eu falei, gente, eu tava com fora, porque eu estava entrando, a gente às vezes pode ter a tentação de achar que só ela, assim, pessoas assim, que Deus escolheu aquele para que ele seja santo e a gente não vai ser, né? Porque é tanta graça ali, né? Parece assim, né? Às vezes a gente pode ser tentado e parece que não tem o movimento dela, né? Parece que foi só graça que foi. Lógico que tem as graças, mas tem a docilidade, né? Que ela foi ali a vida inteira se abrindo, né? As graças que foi recebendo. E tem uma parte que ela fala isso, eu espero que eu ache aqui, que eu marquei aqui, que ela fala justamente isso, que até o Padre Andrei fala muito isso. E quando você recebe, você corresponde, mais você vai recebendo mais, né? É Essa muito dinâmica. bonito isso. Essa Isso, é. correspondência à E o graça, né? inverso também é verdadeiro. A gente fazer pouco caso das graças que a gente recebe acaba endurecendo o nosso coração para não receber novas graças. É, Pois é, que o Royal Marinho tem coisa, um né? capítulo muito bom sobre esse assunto no livro sobre o Santo. É lá um dos últimos capítulos onde ele chama A Infidelidade ao Espírito Santo. É, Nossa, que coisa, hein? Ai, que Deus nos dê a graça de sermos fiéis aí e responder, exato. correspondermos às graças Bom, que então vamos começar? capítulos. Vamos rezar, né? A gente já está conversando aqui, eu já vou Então, em nome do Pai, do Filho e do Ave Espírito Maria, Santo. Amém. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Beijo, sois vós entre as Senhora, mulheres. bendita Bendito é sois o vós fruto do entre as vosso mulheres, bendito Jesus. é o Santa fruto Maria, Mãe de de Jesus. Deus, rogai por Santa nós, Maria, pecadores, agora e na hora de Senhora, nossa morte. Amém. agora e na hora de nossa morte. São Amém. José, Santa Rogai Teresinha por do Menino nós. Jesus da Sagrada Face. Em nome do Pai, do Rogai Filho e do por Espírito Santo. nós. É Elizabeth da verdade, diga Trindade. de Rogai por verdade, nós. rogai.
Espírito Santo. Amém. Muito bem, então hoje nós vamos ver os capítulos 5 e 6, correto? Isso, capítulo 5 e 6. São os capítulos que falam da graça recebida no Depois da Natal, uma corrida de Natal, gigante, quer a dizer, noite de depois daquela Natal. conversão que a gente narrou. Aliás, Depois daquela a graça. gente não, não, a gente, na verdade, ela vai narrar agora, né? O que vai. Ela vai narrar, o nome do capítulo é depois da graça recebida no Natal, mas ela vai falar a corrida de Isso, gigante, a noite de Natal, o seu primeiro isso, filho, né, o Pranzini, o perfeito. desejo de entrar no E Carmelo, enfim, coisa antes que eu algumas esqueça. coisas aqui. Repare que ela já era uma menina de muita virtude, mas ainda precisava se converter. Isso chama atenção. Porque nós narramos na nossa live passada, os capítulos 3 e 4, quando ela fala da primeira comunhão, a segunda comunhão, só recapitulando, na primeira comunhão, ela se curou de toda a depressão. Ou seja, ela compreendeu e teve aquela luz, né? Sentiu a presença de Deus de tal forma de que a morte da mãe já não fazia falta, porque como a mãe está em Deus e na Eucaristia temos Deus, então temos tudo. Então a mãe dela está dentro de Deus. É tudo isso. Inclusive a falta da Paulina também. Quer dizer, Paulina também já não fazia falta, porque ela estava conectada pela comunhão que a Paulina estava sentindo ao entrar no Carmelo, né? Era aquele dia da tomada de hábito da Paulina. Então, quem tem Cristo, Deus A basta. comunhão, né, Como dos diz a santos Santa aí, Teresa né? d'Ávila, né? Solo Deus basta. Né? Nada te turbe, nada te espante. Muito bem. E depois teve a segunda comunhão, que foi tão forte quanto a primeira. E ela se preparou também durante algum tempo. E a Maria deu catequese de novo, como se fosse a primeira comunhão mais uma vez. E nessa segunda comunhão, ela recebeu a graça de amar o sofrimento. Porque até então ela sofria, mas sem amar o sofrimento. E, em seguida, poucos meses depois, ela teve o crisma. E na crisma, ela recebeu a força de sofrer. Que uma coisa é você até estar disposto, mas, Tá disposto, mas você veja, aguentar, né? e a alma levada ela já Ai, era. Senhor. Mas ela ainda não era perfeita. Ela ainda precisava se converter. Ela então vai demonstrar uma excessiva, ainda um resíduo, né, de excessiva sensibilidade, né? Era uma menina ainda muito temperamental, né? Os psicopedagogos diriam borderline, né? Qualquer coisa É. desse gênero. Bom, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Ô, Frederico, o seu celular tá no Tá. Wi-Fi? Tá. É porque às vezes tá dando uma Ah, é? falhada, eu não sei se é só pra mim aqui. Não, mas então vamos continuar. Mas tá dando pra ouvir. Só deu, às vezes dá uma engasgadinha, mas tá fluindo, tá? É só. Porque às vezes eu esqueço também de botar, deixo no 4G aqui, mas tá. Então se tá ok, era só pra te avisar. Então conta lá como foi Então a tá, conversão. desculpa, Conta lá te você. interrompi. Na noite. Desculpa, Conta falhou lá como foi agora. O que essa que é? conversão na noite de Natal. Pois é, tem uma passagem aqui que ela fala assim, ela fala tão bonitinha que ela fala assim que eu tinha na verdade grande desejo de praticar a virtude, mas parecia fora de propósito. Como era caçula, não estava habituada. Antes de falar da noite de Natal, ela fala muito isso, né? Eu estava refletindo essa questão dos nossos filhos, né? Que a gente fala assim, a questão da virtude, né? De ensinar, a gente está numa luta assim, né? De ensinar as virtudes, fortaleza, ajudar o serviço e tal. E Terezinha, ela até os 11, 12 anos ali que ela foi para a comunhão, até que ela fala, né, que ela não sabia nem pentear o cabelo, né? Que coisa, né? Impressionante. E e aí ela afastou tudo que você fala. Esse aqui tá no capítulo 5 ainda, né? Ela tá, acho que, repetindo algumas coisas aqui, né? Repetindo assim, né? Ela aborda outras situações falando, né? Dessa dificuldade dela, que ela tornava-se realmente insuportável por minha extrema sensibilidade que você falou, né? E outra coisa aqui, antes de chegar nessa questão da noite de Natal, que eu anotei aqui, que eu lembrei de você, que você viu, gente, quem me indicou aquele livro, que é o Combate Espiritual, que de vez em quando eu posto aqui, Frederico, foi o Frederico que me indicou esse livro. E é realmente um livro que tem feito muita diferença para mim. E ela aqui, ela diz assim: pelo contrário, assim, desde aquela abençoada noite, não me deixei vencer em nenhum combate.
pelo contrário, avançava de vitória em vitória e entrava, por assim dizer, numa corrida de gigante. Ela teve nessa noite de Natal, né, que o Pedro Federico pediu para falar, ela até estava em discussão esses dias nos grupos de mães, essa questão de Papai Noel, de meia, de não sei o quê, como é que fala, se não fala. Eu falei assim, gente, eu tava num grupo assim de mãe falando o que eu faço e o que eu não faço. Eu falei assim, olha, aí eu estudei São Luís, Santa Zé, tinha uma meia mágica, que aí a gente tem que ver como é que sai dessa, né? E aí Santa Terezinha acreditava que ali tinha os brinquedos, né? Era uma festa todo ano e tudo. E quando ela chegou, o pai já na missa do galo, ali cansado, ele meio que resmungou, assim, nesse sentido, né? De, ai, mais um ano, ainda bem que é o último ano. E ela ouviu. E como ela estava dizendo aqui que ela era muito sensível, ela chorava porque alguma coisa aconteceu, depois ela chorava porque chorava, né? E quando ela teve essa experiência com o pai, a Celina já ficou olhando para Terezinha, já achou assim, já vai chorar, né? Só que aí ela não. Ela vai se acabar em lágrima e ela não. O que ela fez? Ela se conteve, foi lá, acho que deve ter trocado alguma, chegando da rua, né? Trocado alguma roupa, desceu, foi, pegou a meia, pegou os brinquedos, estava lá e fez feliz o pai dela, né? Que ele gostava de ver a felicidade. Ele estava ali chateado porque já estava cansado, mas ele gostava de ver a felicidade da sua rainhazinha, né? Mas naquele momento, a partir daquele momento, ela fala, né, que deu esses passos de gigante. E aí eu lembrei do combate espiritual, porque ela fala que travar um combate, ela não se deixou vencer por nenhum combate. E ela fala também em alguns momentos aqui, lá mais para frente, ou aqui nos capítulos, ela fala que sempre pedia, né, a ajuda dos santos e o combate espiritual dos santos e dos anjos. E o combate espiritual fala assim, a hora que você levantar, você já pede a ajuda de todo mundo, dos santos, seus padroeiros, dos anjos, toda a milícia celeste para te ajudar nesse combate, que nós temos as armas, né? Deus nos deu essas armas, e ainda mais o exército, como é que é? O chefe do exército é Deus, né? Então esse exército não vai perder. Então ela tinha essa certeza, né? Que tinha esse rei, desse exército, né? Que estava combatendo com ela. Então achei muito bonito ela falar que era uma corrida de gigante. Agora, né? me chama a atenção o seguinte. Ela descreve com toda a riqueza de detalhes essa conversão na noite de Natal, em que ela deixou de ser hipersensível, em que ela deixou de ser temperamental, e foi realmente uma graça, algo sobrenatural que aconteceu, porque foi de repente, e não há nada que explique do ponto de vista psicológico, tá? Então, esse fato é muito importante, tá? Porque aquele livro que eu pedi para você comprar, que é um livro sabido ruim sobre Santa Terezinha, justamente, depois, outro dia a gente faz outra live só para falar. Só sobre ele, né? Tudo fica no âmbito psicológico. Não existe vida sobrenatural para o autor lá. Mas então, esse fato é muito claro. Quando ela desce a escada, ela desce curada. Certo? Então não há nada que explique do ponto de vista humano. Bom, então foi realmente um milagre, digamos assim. Agora, a grande descoberta é a frase que está logo abaixo aí, né, do trecho que você leu, que ela diz assim: em 25 de dezembro de 1886, quando se deu esse fato, recebi a graça de sair da infância. Ora, numa palavra, ela não é a Terezinha que descobriu o caminho da infância, que a gente entra na infância para ser filha de Deus? Como é que ela diz agora que ela saiu da infância se convertendo? Ou melhor, se converteu saindo da infância. Haha, aqui está o segredo. Porque esse caminho da infância espiritual é um caminho do amadurecimento psicológico. Então, psicologicamente, não é para permanecer criança. Certo? Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo não diz que é para permanecer criança. O que ele diz no Evangelho é que é para a gente se tornar criança. Não é para ficar um crianção, um bebezão da mamãe, entendeu? É para se tornar criança. Mas espera lá, São Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que não é para a gente ser criança. Inclusive, ele repreende os coríntios, porque os coríntios não estão ainda em condições de tomar alimento sólido, eles têm que tomar leite, leitinho, papinho. Em Hebreus 5, ele volta a falar disso, né? Usa essa linguagem. Bom, aí que está o ponto.
São Pedro, na sua primeira epístola, também vai dizer, capítulo 2, é preciso ser um recém-nascido em Cristo para crescer. Então, do ponto de vista psicológico, o que Deus quer de nós é um amadurecimento. Mas esse amadurecimento vai acontecer pela caridade. É a vivência da caridade que vai fazer isso. E isso vai ficar mais claro quando a gente avançar mais nos capítulos, a gente comentar o manuscrito B, onde ela vai tirar toda a doutrina dela do trecho da carta de São Paulo aos Coríntios sobre a caridade, o famoso hino à caridade, né? E lá, nesse mesmo trecho, né, que ela não cita ali no manuscrito B, mas se você ler na Sagrada Escritura, você vai ver que São Paulo fala assim: quando eu era criança, agia como criança, pensava como criança, me comportava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei as coisas de criança. Porque o que é imperfeito vai ser sucedido pelo perfeito. Dessa perfeição. Então, é essa vivência da caridade, do amor de Deus, em que a gente vai... Ou seja, esse sentido, o sentido negativo da palavra infantil é de um ego muito grande. É de um orgulho, é de um egoísmo. A criança é egocêntrica. Toda criança é egocêntrica. Ela quer o picolé só para ela. Ela não... Birrinha. Então, esse caminho de você se abandonar, é o esquecimento de si mesmo, que é outra frasezinha importante dela aqui, né? O esquecimento de si mesma, a renúncia, que está logo em seguida aqui, ó, né? Ela, na página seguinte, ela diz assim, ó: sentir numa palavra a caridade, a necessidade de esquecer-me a mim mesma, e desde então fui feliz. Então, esse força espiritual, essa vivência dessa experiência do amor de Deus, e de alguém que se deixa amar por Deus e, portanto, se deixa transformar por esse amor. E esse esquecer de si, a gente sempre lembra, a gente que é pai e mãe, a gente vê quando... Sempre tem alguém falando... Muitas palestras, muitas pregações, pessoas falam, os padres falam, palestrantes, falam muito isso. Essa questão, quando confiar, confiança em Deus como criança, porque quando a criança se joga no braço do pai, a criança vai crescendo, ela já não se joga mais, né? E essa infância também, eu penso muito nisso. Eu lá estava lendo esses dias o livro da confiança, e fala muito isso. É uma confiança ali enorme. Você esquece de si mesmo, você se joga no braço do pai, né? Você confia que ele vai te pegar. E é isso que Terezinha fez, né? E que nós precisamos fazer nas tribulações em especial, né? E tem uma frase aqui que eu também achei duas aqui especificamente. Ela falou assim: Teresa, porém, não era a mesma. Jesus transformar-lhe o coração. E a outra coisa aqui, que vai ao encontro do que a gente estava falando mais no início, ó, Terezinha reencontrar a força, o ânimo que perdera... Não é isso não. Aqui, a tarefa... Aí essa aqui, ó. A tarefa que em 10 anos não me foi possível desempenhar, Jesus a executou num ápice, contentando-se com a minha boa vontade que nunca faltou. Olha só. Ele precisava dessa Sim. boa vontade, né? Exato. Eu achei então isso aqui temos obrigado aí, Lana. A Lana avisou que o meu áudio tá ruim, eu tirei aqui o carregador para ver se melhora. Não sei se melhorou. Ah, tá. Mas, então, esse caminho do esquecimento de si mesmo, tá? Que é tudo que uma criança egocêntrica não é capaz de fazer, certo? Esse esquecimento, ele implica interessar-se mais pelos outros. Então, é uma consequência natural que ela vai dizer que ela começa a se interessar pela conversão dos pecadores. Isso passa a ser digamos assim, a grande preocupação dela. Né? Então, você vê que é a questão da caridade, realmente. É a caridade que cura as nossas neuroses. É a caridade que cura as nossas frustrações, o nosso ego hipertrofiado. Diga. Uma pessoa perguntou, que é a Letícia, falando assim: mas essa confiança é somente que Deus vai cuidar de mim nas tribulações, ou tem a ver com santificação da alma? Então, a santificação é o resultado desse processo, né? A santificação é o efeito. A confiança é o que nós temos que fazer. A gente tem que dar esse passo. Né? Muito bem. Então, olha, isso, como eu vinha dizendo, foi justamente nessa época então, que ela descobriu
esse segredo, vamos chamar assim, esse segredo espiritual, que aparece o Pranzini na vida dela. É. Que ela chama de primeiro filho, meu primeiro filho espiritual. Ah, uma coisa que a pessoa, para todo mundo ficar atento aqui, nesse momento, né, o Fred vai continuar falando aí, que ela escolhe o Pranzini, que é o pecador que ela quer ajudar a converter, e ela fala que não precisava rezar pelos sacerdotes, né? Mais ou menos isso, né? Mas lá na frente, no capítulo 6 nós vamos voltar nesse ponto aí da questão do sacerdote, que ela lá na viagem que ela faz a Roma, ela já percebe que não é bem assim, ela precisa, né? Exato. Então... Muito bem, então conta aí a história do Pranzini. Nossa, essa do Pranzini é muito impressionante, né? Porque ela fez descobriu, né, essa sede que ela tinha de almas para Jesus, né? E ela queria, ela assim, meu primeiro filho, ela falou até não, ela fala assim, meu pai não gostava, né, de que eu olhasse os jornais dele lá assim, mas passei o olho e vi Celina conta no outro esse... livro sobre que foi São Luís Martin que pediu para ele rezar, para Santa Teresinha rezar pelo Pranzini. É, Aqui ela não conta esse ela detalhe, só né? lembra, Interessante que ela parece que lembra, ela não né? lembrava, Ela não que ela, lembrava. o pai dela não gostasse que ela É, lesse jornal. Mas a Celina fala é. que foi ele que leu no jornal e pediu para Terezinha rezar por ele, por aquele preso. É. Olha que coisa, né? E aí ela vai e viu, né, aquela história ali e viu que também contava que ele não apresentava nenhum gesto de arrependimento, sinal de arrependimento, muito duro. Outros locais eu já vi que ele era um assassino muito cruel, no sentido que ele era bem assim, insensível mesmo, que não Empedernido. se arrependia do que tinha feito. E isso. E aí ela falou assim: "Esse vai ser meu primeiro filho, eu vou rezar". E ela pediu muito, e ela queria guardar aquele só para ela, né? Que ela pensou: "Não, eu vou guardar só para mim que eu vou fazer meu sacrifício". Só que a Celina, vendo ali, conhecendo, né, a irmã, viu que tinha alguma coisa diferente. Aí ela contou para ela, foi para Paulina ou para Celina? E aí ela contou para Celina e pediu para que ela também rezasse e oferecesse também pelo Pranzini, né? E aí ela depois de algum tempo ela ficou sabendo, né, que ia ter a execução dele e tudo mais. E ela viu a notinha, né? Foi querendo olhar para ver se ela via notícia do ocorrido, né? Para ver se ela pediu um sinal para Jesus, para saber se ela estava indo no caminho certo, se a missão dela era salvar essas almas desses maiores pecadores. E aí ela lê que ele não, o padre queria, foi lá atender a confissão, ele não, ele ficou também aí insensível, empedernido. E só que no final, na hora de que a lâmina já ia cortar, ele pede o crucifixo e beija. E beija, né? 3 vezes, se eu não me engano, né? Ele beija o crucifixo. E é muito bonito a passagem que ela fala, né? Sim. Mas aí, Que ele ó, beija o crucifixo, né? conectando com o que a gente vinha dizendo agora há pouco sobre a confiança. Olha o que ela escreve aqui a respeito da confiança nesse caso. Eu sentia no fundo do coração a certeza de que nossos desejos seriam atendidos, o desejo de conversão, porque ela estava rezando e também Celina estava rezando também, né? Aonde Ai, na tá, minha Fred? aqui Só é pra eu a achar aqui. página 114, vou para 115, mas é o parágrafo. Tá bom. É, É o olha mesmo, só. né? Entretanto, na intenção de criar coragem para continuar a rezar pelos pecadores, declarei ao bom Deus que eu estava muito segura do seu perdão ao mísero Pranzini. E que nisso eu acreditaria, apesar de que ele não se confessasse em público, nem manifestasse exteriormente alguma sombra de arrependimento. Tanta era a minha confiança na infinita misericórdia de Jesus. Mas que em meu simples consolo lhe pedia unicamente um sinal desse arrependimento. Percebe? Então ela tinha certeza de que ia obter. É um pouco aqui Uhum. o que acontece no mistério das bodas de Caná, em que Nosso Senhor dá uma resposta que aparentemente não vai atender. Nossa Senhora vira para o lado e diz: façam tudo o que É, ele disser. Confiança total. Confiança total. e essa confiança são alguns.
a confiança, né? A humildade, a obediência. Na Santa Faustina, no diário, né, da Divina Misericórdia, ela fala muito isso, né, de tanto que Deus se agrada, né, Jesus se agrada das pessoas, né, das almas que são confiantes, né, que confiam Tem na misericórdia e uma na anotação ação do de Diário de Jesus, Santa né? Faustina que é lindíssimo, que Jesus diz assim para ela: vá dizer àquela alma que os pecados dela não me ofendem tanto quanto a falta de confiança dela em mim. Ah, eu lembro É dessa forte. parte. A Nossa, é falta de confiança em forte, né? Jesus ofende a Nosso Senhor. Talvez até mais que os nossos pecados. Nossa, eu recomendo, pessoal, esse livro da confiança. Já leu o livro da confiança? É um Sim, é. fininho, o Frederico. Uhum. Chama Livro da É lindo. Confiança. Nossa, Então, é muito vamos ler bom. só mais um trechinho. Então, quando ela viu lá o condenado à morte, a pena capital, beijar 3 vezes as Uhum. santas chagas, né? Ela diz: obtive o sinal pedido. E o sinal era uma expressão fiel de graças que Jesus me tinha otorgado para me induzir a rezar pelos pecadores, como que confirmando que essa era a missão. Uhum. Não foi diante A das missão chagas dela. de Jesus, vendo correr seu sangue divino, que a sede de almas me calou no coração? Queria eu dar-lhes a beber esse sangue imaculado, e os lábios do meu primeiro filho foram colar-se às sagradas chagas. Nossa, olha, aqui, eu tá Muito tudo forte. sublinhado aqui essa parte. Realmente é muito a profundidade disso, né? A análise que ela fala, né? Tanto que ela meditava provavelmente muito sobre a paixão de Cristo, né? Sobre o sangue das chagas. E ela vê que ele beija Eu justamente, tenho né? muita Jesus devoção ali aqui do crucificado. É sangue de muito, muito Jesus, sabe? Eu impressionante. gosto muito daquela ladainha do preciosíssimo sangue. É, Uhum. pois é, invocar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Olha, que inefável doçura, diz ela. Oh, a partir dessa graça singular, dia por dia, avolumava-se o meu desejo de salvar mais almas. Tinha a impressão de que Jesus me dizia como a samaritana: dá-me de beber. Ele pede almas, né? Tem sede dessas almas. Era um verdadeiro intercâmbio Uhum. de amor. A, a essas almas dava o sangue de Jesus. A Jesus eu oferecia as mesmas almas, retemperadas com seu divino orvalho. E é bonita essa parte aí, né? Não, Você vai continuar a ler? pode ter a palavra. Essa parte é muito bonita, dessa, continuando, ele fala assim, assim me parecia tirar-lhe a sede, né? Ela dava almas, ela rezava pelas almas e abrandava a sede de Jesus, que ele tem sede Isso. de Jesus almas. está dizendo até hoje para nós: dá-me de beber. Pois é. É, se a gente parar secamente na frase, dá-me de beber, né? Agora, olhando aqui, olha como Terezinha meditava, né? Provavelmente a palavra e soube tirar dessa situação esse dar de beber as almas, né? Para Sim. Jesus, que coisa. Agora vem um trecho bem importante aí para a educação dos filhos também. Tudo aqui é importante. É, Mas tem a gente vai algumas tirando, né? coisas que me chamaram muita atenção. É, ainda está difícil esse capítulo, nós vamos fazer a inteira só nele, Pois é, e ele é porque grande, está eu já muito acho que bom a gente isso vai aqui. ficar só Mas nele olha, hoje. olha o que ela diz em seguida. Apesar de eu já ter dado o passo maior, ainda me restavam muitas coisas que eu devia renunciar. Né? Olha, eu estava comentando com um amigo meu, né? Que é psicólogo e tudo, aí ele estava comentando que lá no trabalho dele, as pessoas, às vezes, já a pessoa é casado, com filho, não sei o quê, se divorcia, aí arranja lá um amante, não sei o quê, aí ele questionou, né, que o divórcio e tal, mas como foi isso e tal? Será que não há maneira de voltar e tal? Aí ele falou, não, eu agora vou cuidar de mim. Agora, geralmente quem diz essa frase, na verdade, passa a vida inteira no egoísmo. E o seu egoísmo, na verdade, é uma sede que não tem fim, né? E, e o inverso também acontece. Quando a pessoa vai se desapegando, ela sente cada vez mais uma necessidade de se desapegar, né? É o que ela dizia aqui. Ela já tinha feito várias renúncias, mas ela precisava renunciar ainda mais.
É. Você Bom, vai continuar lendo o aí próximo alguma coisa? parágrafo, né, me chama a atenção porque era o livro, qual era o livro de cabeceira dela? Boa noite, Salve Maria. É o livro de cabeceira dela, que ela sabia todo de cor, né? A Imitação de Cristo. Eu fiquei impressionada. Eu fico com a imitação na minha mão assim, eu falei, gente, como é que ela sabia de cor a imitação de Cristo? Que coisa! E aí ela conta aqui ela conta assim, brincando, rindo até, falando que às vezes os parentes brincavam com ela. Qual capítulo qual? Fala aí para mim o capítulo qual. Ela vai recitar o capítulo tal, né? A palavra Exatamente. tal. É E muito ela, então, interessante. e ajudava muito na oração. Ela disse que de vez em quando ela só ficava, ela rezava repetindo uma só frase lá da Imitação de Cristo. Isso aqui é muito importante. E o Frederico, quando a gente lê a biografia de São Domingos Savio, que eu não tenho eu queria aquela que Dom Bosco tem. Você tem aquela de Dom Bosco? Que Dom Bosco escreveu? Eu tô doida para ter essa, mas eu tenho uma do Terésio Bosco, né? E no livro do Terésio Bosco, Domingos e o amigo dele falam, né? A situação que o amigo tá doente, vai para casa, tal, tal. Ele fala assim: veja para mim na minha cabeceira É, o meu amigo Kempis. Os meninos de 14 anos chamavam. A partir de quando eu li isso, eu comecei a chamar a imitação de Cristo do meu amigo Kempis, né? Porque eu achei tão lindo. Eu falei, nossa, 14 anos mais ou menos o livro de cabeceira deles, tanto que esse livro, né, sim, formou santos, mas, né? pois é. A imitação de Agora, veja, Cristo. ela não fez uma leitura assim apressada ou uma leitura ou duas. Era um livro que ela sabia todo de cor. Isso aqui é muito importante. E quando você está juntando aqui, É. nós já comentamos isso nas lives passadas. O que era o universo de leitura de Santa Teresinha? Eram todos livros de piedade, eram todos livros de ascese. Não tinha outra coisa, pessoal, não tinha mitologia, não tinha conto de fada. Você pode investigar aí, vá atrás, releia a história de uma alma, leia os outros livros. Não tinha nada, não tinha outras coisas. Um segundo livro que a influenciou muito foi esse aqui, ó. Editaram no Brasil, do Padre Arminjon, que ela cita aí no parágrafo seguinte. A leitura Uhum. A Página leitura deste livro 117 para foi uma quem das tem maiores livro aí. graças da minha vida. É um tratado de escatologia católica. Quer dizer, é um livro que fala sobre a realidade do céu, da felicidade celeste. Né? E, inclusive, foi um livro que, Uhum. por acaso, por providência, que apareceu na mão dela, porque ela não costumava ler os livros do pai. Ela tinha lá uma biblioteca do pai, ela não andava Uhum. mexendo lá. Mas Deus quis que ela descobrisse esse livro. Né? Um livro que eu não li ainda. Está aqui, recebi há poucos dias nos Correios. Mas isso eu queria destacar, que é a questão da preocupação com as leituras. Né? Santa Teresinha só consumia material católico. E São Luís Martin também. A biblioteca dele só tinha coisas de doutrina. Né? Só tinha livros. E história de santos, né? Eles gostavam muito, né? Santa Zélia, ela fala que das Santas Mães. Ela lia Joana de Chantal e ela fala muito assim, né? Explicando que quando chegava o livro da biografia, ela ficava só falando da santa para a família. Francisca Romana Isso, também. isso aí. Ela fala que essa leitura desse livro foi uma das maiores Isso. graças da vida dela, né? Muito bom. E o que mais? Uma outra Só uma coisa, coisa aqui que eu achei muito já que importante é a estamos questão nesse dos irmãos, né? assunto, A relação. outra coisa que Santa Teresinha sabia de memória eram as obras de São João da Cruz. Que nessa época ela ainda não tinha acesso. Ela só foi conhecer depois que ela entrou no Carmelo e que ela se tornou mestre de noviças. Mas essa era outra leitura que ela sabia de cor. E também pela história de uma alma, a gente vê que ela sabia também de cor o Cântico dos Cânticos. Toda hora ela cita, né? Você notou isso, né? Bonito, né? E ela aqui fala dessa. No final dessa página aqui, ela fala assim: antes de ler, a gente percebe, lendo aqui a história de uma alma, lendo as cartas de Santa Zélia, lendo o livro de Leônia, né, da vida de Leônia, na vida de Leônia, principalmente, mostra muito esse intercâmbio de cartas e do amor, né, recíproco ali entre as irmãs.
o zelo e o desejo que cada uma tinha de dar Deus uma para outra, e o desejo de céu. Muitas vezes, em várias cartas, elas falavam das tribulações, falavam, nós vai passar e nós estaremos juntas no céu com nossos pais, com os nossos irmãos, enfim, ela falava muito disso, né? E na história de João, você percebe o amor que ela trata a irmã, né, Paulina, que ela está escrevendo a carta, a Celina também, que ficou, né? Todas elas, né? Mas ela deixa bem explícito aqui. E ela fala aqui, ó, Jesus, que queria fazer-nos progredir juntas, né? Criou em nossos corações vínculos mais possantes do que os do sangue. Fez com que nos tornássemos irmãs de Que alma. bonito. Que bonito, né? Que nossos filhos desejem de uns aos outros, né? E alcancem, né? Essa união de alma, né? Não só de Como é que diz sangue. lá Muito bonito. o prólogo do Evangelho de São João? Aqueles que creem em Cristo não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso são chamados filhos de Deus, né? Ou ainda, como diz Nosso Senhor fala a São Pedro na Cesareia de Filipe, quando ele pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és o profeta, não sei o quê. E vós o que dizeis? São Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, né? Existe essa filiação divina que supera até os laços sanguíneos. Sanguíneos, né? A live vai ficar gravada, tá, gente? As 3 estão gravadas. Vão ficar, né? Todas vão ficar gravadas. Outra coisa que nesse capítulo, né? Que igual você falou, ai meu Deus, não vai sair desse capítulo. Eu coloquei de post-it aqui nesse capítulo, não tá indo no gibi. Uma coisa que eu associei muito com essa questão da necessidade de contemplar o belo, o bom, né? E o verdadeiro. Aqui ela fala dessa questão de olhar. Ela fala quão doces eram as conversas que tinham toda a noite no mirante. O olhar absorto no longínquo, contemplávamos a branca lua. Então, tem várias passagens aqui que ela cita momentos que ela estava com o pai. E sempre, muitas vezes, São Luís mostrando para contemplar o belo, né? Contemplar ali a natureza, olhar, né? E o infinito ali, a beleza da natureza nos aproxima de Deus, né? E muito eu percebo, a hora que a gente vê a história de uma alma, ela está sempre fazendo analogia do jardim, com alguma coisa da natureza. Fica muito fácil, né, da gente entender o livro dela e a doutrina de Teresinha, porque ela usa muito esses comparativos, nessas analogias, né, com a natureza. Então, a criança que lê, vai entender Santa Teresinha, né, a história dela aqui, né? Muito, pode não entender a profundidade da doutrina, mas pelo menos entende ali que ela está buscando, né, tudo que ela passou, né? É muito impressionante essa questão da contemplação da natureza. É verdade. E aí chegou a grande hora de ela comunicar ao pai que vai entrar no Carmelo. E como foi isso? Eu achei muito impressionante, né? Como São Luís, ele aceita, ele se anula, né, vamos dizer assim, né? Pela vocação da filha, né? Aquela cruz, né? Ele mesmo, sacrifício, né? Vamos lembrar que Maria e Paulina já estavam no Carmelo. Já estavam, né? Mais uma terceira que já, no nas Carmelo, contas. né? E aí ela assim, ó. Que bom, a princípio ele refutou, ele disse: não, mas você é muito nova. Aí ela defendeu com tanta propriedade a vocação dela e ele se convenceu imediatamente. E depois, quando foram falar ao bispo, o bispo disse: menina, você é muito jovem e tem que cuidar do seu velho pai. E aí ele falou: não, de cuidar de mim não. Ela tem a vocação dela. Ele defendeu a vocação dela perante o bispo. Então eles fizeram um passeio muito bonito, os dois, onde ela diz assim: o bom Deus lhe fazia grande honra em lhe pedir assim suas filhas. Prosseguimos muito tempo o nosso passeio. Página Qual 124. página, Frederico? Aliviado pela bondade com que meu incomparável pai acolhera minhas confidências, meu coração expandiu-se docemente no seu coração. Papai
Pai parecia fruir de serena alegria, proveniente do sacrifício consumado. Falou-me como um santo. Quisera lembrar suas palavras para as consignar aqui, mas dela só me ficou uma recordação muito balsâmica, que eu não consigo manifestar por palavras. O que me lembra... Quer continuar lendo? O que me lembro perfeitamente é um ato simbólico. Você estava falando, mas não posso deixar de falar essa parte aqui, que é uma parte que achei muito, até estava falando com o meu marido Lindo. hoje sobre essa parte aqui. O que me lembro perfeitamente é um ato simbólico que meu querido rei, olha que executou, sem o perceber. Acercando-se de um muro de uma pouca altura, mostrou-me umas florinhas brancas, parecidas com lírio em miniatura. Tomou uma das flores e deu-me, explicando-me com que solicitude o bom Deus a fizera nascer e a conservar até aquela data. Ao ouvi-lo falar, julgava ouvir minha própria história. Tanta era a semelhança no que Jesus fizera pela florzinha e pela Teresa. Recebi a florinha como se fosse uma relíquia, e observei que, querendo apanhá-la, papai atirara com todas as raízes sem a quebrar. Parecia destinada a continuar ainda viva noutra terra, mais fértil do que o tenro musgo, onde passou os primeiros dias de existência. Era essa exatamente a mesma ação que papai, momentos antes, acabava de ter para comigo, quando me permitiu galgar a montanha do Carmelo e abandonar a amena planície, testemunha de meus primeiros passos de vida. Nossa, é muito... Onde que ela colocou a florinha, a relíquia? Dentro da e ali imitação de Cristo. ainda continua. Só que a haste se quebrou bem perto, e assim parece o bom Deus indicar-me, que dentro em breve romperá os liames de sua florzinha, não a deixando murchar sobre a terra. Que coisa linda. Veja, isso que é a vocação de uma carmelita, Mônica, na verdade, em alguma medida, é a vocação de todos nós. Porque nós não fomos feitos para esta terra. Nós fomos feitos para Deus. Então, isso que uma carmelita faz de uma maneira tão apaixonada e tão radical, que é entrar no Carmelo, na verdade, é cumprir, digamos que o desiderato da natureza humana. Entende? Então, Santo Agostinho fala, meu coração vive inquieto se não repousa em Deus. Bom, essa é uma consideração importante, porque às vezes a gente pode dizer assim, mas eu não tenho vocação para ser vida religiosa. Mas esse desapego... Nossa, Frederico, eu tava falando isso hoje. Eu não sei o que foi que eu tava falando aqui na hora do terço. Tava rezando o terço aqui em família. E eu tava meditando. Eu acho que foi pro Santa Teresinha, acho que é Elizabeth da Trindade, né? Eu falei assim que elas tinham amor, né? Esse amor que elas tinham por Jesus, de se entregar. Mas eu falei isso, não é só as religiosas que se entregam, né? A Deus. Nós somos chamados a fazer essa entrega diariamente a Deus, né? Porque nós somos nascemos para isso, né? Para servir, servir e amar a Deus, né? E muito... E é o fim, né? Da educação, de tudo que a gente faz, né? Apenas é um meio para a gente alcançar a santidade, Sim. né? Que não é o fim em si. Aqui, nesse périplo dela, visitando várias autoridades eclesiásticas, na tentativa de obter uma autorização especial. Muito... Tem cenas engraçadas, numa tentativa de obter uma autorização especial para entrar no Carmelo com 15 anos de idade, mais cedo do que a regra permitia, tem um detalhe importante que corrobora aquilo que eu estava falando sobre a questão da maturidade. Quando ela disse que ao se converter na noite de Natal, ela abandonou a infância. Essa mesma Teresinha que entrou na infância espiritual abandonou a infância psicológica. Que é o seguinte, ela vai falar com o bispo, acompanhada de São Luís Martin, e aí ela faz um no cabelo, que para parecer mais velha. Então ali ela se tornou mulher, digamos assim.
Então, esse é um aspecto assim bem feminino, mas que dá uma nos ajuda a compreender essa direção desse aparente paradoxo entre a infância espiritual e o amadurecimento psíquico, né? E a questão da obediência, eu achei interessante ela ter essa questão da obediência, inclusive para o tio, com o tio dela, né? Ela pedindo autorização do tio para ir para o Carmelo. Eu achei isso bem pitoresco, vamos dizer assim, né? Que ela e estava muito triste porque ele não estava autorizando até o momento que ela chama até de milagre, né? Que ele Pois não colocou oposição é, dela que ela o fosse, Luiz né, Marta para o já havia Carmelo. Eu dado o achei muito consentimento, mas aparentemente ali um segundo pai que ela deveria consultar e que ela tal. tinha. E bom, e aí nem o superior do Carmelo permitiu, nem o vigário assessor do bispo permitiu, nem o próprio bispo, e até então eles resolvem ir partir numa excursão para ir falar com o Papa, né? E Isso. aí, próximo capítulo, a viagem a E é Roma. impressionante. E quer ver, tem um pedaço, tem um trechinho aqui que eu marquei. O que é isso aqui? Não, aqui ela fala uma parte aqui que eu achei muito importante, que é para os pais, nessa luta dela aí, e o papel de São Luís nisso. Como que nós hoje colocamos. É porque a nossa mentalidade, ela não é uma mentalidade que é uma mentalidade católica, né? A nossa mentalidade é uma mentalidade mundana, né? Que nós não enxergamos esse nosso fim último, que é a santidade. E aí vem, quando a gente vê uma criança pura, inocente, é aquela história, tá fazendo lavagem cerebral, tá bitolado, tá? Ou né? Sempre tem coloca alguns adjetivos não muito bons, e as pessoas nem cogitam. Eu tava conversando com uma mãe essa semana, falei, gente, a gente tem uma mentalidade que a gente não cogita. O que você vai ser quando crescer? Professor, médico, pai. Não existe a possibilidade de ser um religioso, um sacerdote. E quando você começa a conviver com famílias que têm estão aí restaurando essa mentalidade, você percebe que a primeira opção não é mais ser, vai ser um médico, um professor, né, uma mãe, mas a primeira é o quê? Buscar a santidade, né? Você percebe já na mentalidade das crianças essa preocupação que São Luís tinha e esse zelo que ele teve de lutar, mesmo já tendo entregado duas filhas para ir para o Carmelo. Quer dizer, o que um pai faria hoje? Não, não vai, né? Não deixa, espera chegar mais. Todo mundo, o pai seria o primeiro, né, de hoje em dia, a concordar com todas as autoridades, ou seja, todas as autoridades negando e o pai indo junto com a filha, Que lutando sapato, pela São vocação Luís Martão. dela, né? Então, E aqui eu queria ler essa parte aqui que eu achei assim muito, muito bonita. Ele fala assim: bem sei ela, né, que o bom Deus não carece de ninguém para fazer a sua obra. Mas assim como ele faculta a um jardineiro competente a cultivar plantas raras e mimosas, e para tanto lhe ministra a ciência necessária, e a si mesmo reserva a incumbência de fecundar, da mesma maneira que é Jesus ser ajudado no divino cultivo das almas. Que aconteceria se um jardineiro incompetente não enxertasse bem seus arbustos, se não soubesse distinguir a constituição de cada qual e quisesse produzir rosas em pessegueiros? Faria morrer a árvore que, aliás, era boa e capaz de produzir frutos. Assim se torna necessário saber discriminar já na infância o que o bom Deus exige das almas, a coadjuvar a ação de sua graça sem que a ultrapasse ou retarde. Da mesma forma que os filhotes de passarinhos aprendem a cantar ouvindo seus pais, assim também as crianças aprendem a ciência das virtudes, o sublime canto do amor divino no trato com as almas encarregadas de formá-la para a vida. Olha só o exemplo e a importância. O professor Felipe Neri fala muito isso, né? Você também, de mestres santos, né? Virtuosos, de pais santos e virtuosos na criação, né? Dos filhos, né? Da educação da sim. criança, né? Do jovem. Essa parte que eu fiquei muito Pois é. impressionada. E Pois é. olha, no Carmelo existe toda essa mística da Carmelita entrar vestida de noiva, né? Porque de fato
É uma relação esponsal. Até Santa Teresa fala, né, que o último grau da alma é matrimônio Uhum. espiritual com Deus. E ela diz que quando Jesus a tratava tão bem, falava assim: Jesus, desde muito cedo, tratou bem a sua noivinha. Ela usa essa linguagem, né, que é uma linguagem muito Uhum. carmelita também, mas que está no Cântico dos Cânticos, que é muito Uhum. bíblico também. A igreja esposa de Cristo, diz também o Apocalipse, enfim. E aqui estava claro também para São Luís Martin que ele estava casando as suas filhas com Nosso Senhor. Né? Qual é o pai que não quer que a sua filha case com um partidão? Pois é. Pois Melhor é. partido, né? Então, Impossível. esse era o dote, né? O pai paga o dote, né? E o dote que ele pagou são as virtudes dele, né? É o desapego. Nossa, é. E aqui é a importância também de conviver, né, com pessoas virtuosas. Aqui ela fala, dela dá um exemplo muito assim interessante. Eu fiquei rindo, ela fala do exemplo do passarinho, né? Do pinta-roxo, que ela Pois fala, que estava junto com o canário. E que e ele e o outro passarinho não era para cantar que nem o canário. Só de tanto ouvir o canário cantar, ele acabou cantando, não igual o canário, mas também cantou. E aí ela fala ela fala dessa importância desses exemplos, de conviver, e fala também da importância da irmã dela, que é a irmã dela que ensinou ela a cantar. Olha que bonito, né? Como ensinou esse passarinho e o outro cantar lá que não sabia, né? Então, a importância aí da convivência, de ter essas pessoas virtuosas aí na nossa é vida, né? mesmo. Então, ó, eu sugiro que hoje, a gente fique por esse capítulo 5 porque o capítulo 6 também tem muito pano para manga. Então, não caberia dois numa live É, só. tem. Eu só então queria É. terminar de contar a história, porque ela foi falar com o bispo para entrar mais cedo no Carmelo, o bispo também não quis. O padre, que era assessor do bispo, também achou descabido, né? E até o padre, que era o Monsenhor Aham. Reveroni, falou a papai que nunca se Uhum. vira algo de semelhante. Um pai tão apressado em dar sua filha ao bom Deus, como a oferecer a filha em se oferecer a si mesma. E aí ele diz, né? Olha que bonito. Eles tomam a resolução, então, de ir falar com o Papa. Já que o bispo. Não, mas deixa eu só ler uma parte aqui que você falou aí do bispo, dessa questão do pai, olha aquela coisa, o bispo, né, julgando agradar papai, o bispo insistiu em que eu continuasse alguns anos na companhia dele. Por isso, não foi pouca sua surpresa e edificação quando viu tomar partido ao meu favor, intercedendo para que eu obtivesse a Olha permissão de isso. pôr-me a salvo do mundo, aos 15 anos de idade. Olha só, A essa palavra, salvo essa do mundo. frase Me é chama a muita salvo atenção do isso mundo. na história de uma alma, porque ela trata o tempo inteiro o mundo como um perigo. É. E outra coisa aqui, que antes de chegar esse finalzinho que você está querendo concluir, Fred, eu falei a questão da beleza, né? De admirar que o pai dela sempre estava mostrando, né? Apontando, olha ali, presta atenção, chegar na igreja, sentar na frente, né? Ela estava lá, questão mais na frente lá em Roma, no bispo, né? Ela queria sentar ali mais perto, para olhar, né? Ele fala, numa hora que eles estão saindo da catedral, que estava muito chuvoso e tal, um cheio de gente, eles ficam por último, e aí ele fala. Ela fala, papai fez-me admirar a beleza daquela construção. Esta parecia mais ampla, né, porque estava deserta. No entanto, via-me tomada por um único pensamento e não podia achar. Ela disse que não achava graça em nada ainda, porque ela estava ainda preocupada com a admissão ou não, né? Mas ela deixou isso registrado. Eu acho interessante. Como é que ela deixou? Isso aqui não é simples, uma coisa aqui, banal para passar batido, né? É para a gente prestar atenção. Papai fez-me admirar a beleza É daquela verdade. construção. É mesmo, muito. Muito. Essa parte eu nem tinha notado assim, como você está colocando. Ah, em outra coisa que eu pensei nisso, na hora que eu li aquela outra parte, eu acabei esquecendo, eu lembrei de Mamãe Margarida de Dom Bosco. A Mamãe Margarida, ela era praticamente semi-analfabeta. E aí a gente fica falando muito para os pais estudarem, né? Porque nós estamos num contexto muito caótico, né? E precisamos mesmo, que ninguém nasce sabendo educar. Mas Mamãe Margarida, né, provavelmente recebeu essa educação e dessa vida de piedade. E ela educava, né? E ela que é uma dos princípios ali, dos pilares da pedagogia de Dom Bosco,
ela olhava a natureza, ela educava na fé, olhando, olha o trovão, olha como Deus é poderoso. Ela sempre olhava e falava tudo. Um pequeno passarinho no ninho, alguma coisa. Ela usava aquele acontecimento e nunca deixava passar nenhuma situação sem sobrenaturalizar. Que eu percebo que São Luís Isso. fazia muito isso também, né? E ele, São Luís fazia, a Santa Teresinha também fazia, né? Como ela está fazendo aí. Vai tirando conclusão de É. tudo. Vi também um fato parecido com esse, que você narrou na vida de São Luís Gonzaga. Ele viu uma pedra, ele era bem jovem, né? Morreu, quer dizer, já morreu jovem. Mas ele tinha, sei lá, 8 anos de idade. E ele viu uma pedra manchada de vermelho. E aí ele relacionou a pedra com a fé e o vermelho com o sangue de Cristo. Ia vendo sinais em Nossa, tudo, olha né? só. Santa Teresinha olhava para o céu e ficava com São Luís Martão, os dois olhando para o céu e dizia, olha aquelas estrelas ali. Acho que elas formam um T. Elas estão na posição de um T. É o meu nome, Teresinha. É o T que está escrito no céu. E por aí vai. Olha só. E a gente hoje, nós perdemos, né, essa capacidade, né, de maravilhamento, de olhar, né, de admirar o belo, né? E aí há muitas complicações nós vemos hoje, até afastamento da fé de Deus, porque a gente não consegue, né? A gente só tá que nem galinha, né? Olhando, eu falo muito aqui a corrida de rato, né? Você tá sempre ali, eu pagar conta, trabalhar, não sei o quê, e aquele ciclo, e você não consegue olhar para fora, É né? aquele Pro laboratório, hamsterzinho, né? só É mesmo, é mesmo. é. Pois é, e aqui não, ela estava dando um passo decisivo aqui para um abandono total do mundo. Renúncia completa a viver a pobreza do Carmelo. A pobreza e a simplicidade. E aí ela escreve aqui nas últimas linhas, ó, página 136, que eu queria ler esse trechinho. Meu querido rei, que estava intercedendo por ela, né? Quando eles tomam ao Papa tentar essa Uhum. autorização especial por lá, em Roma. Meu querido rei era tão simples em suas palavras e atitudes, mas era também tão bonito. Possuía uma distinção toda espontânea, que terá agradado bastante ao senhor bispo, habituado a ver em redor de si pessoas que conhecem todas as normas de etiqueta dos salões. Mas não o rei da França e Navarra em pessoa. Nossa, né? Esse com sua rainha Com sua rainhazinha. é lindo. Completa com sua É, rainhazinha. na biografia que a Celina escreve sobre São Luís Martin, fica muito clara essa nobreza de caráter de São Luís Martin. Ele era um homem nobre, era um homem fino, né? Embora esses adjetivos, inclusive, até empobrecem, porque ele era um santo de primeira categoria. Mas ele Olha tinha só. esse aspecto, assim, digamos assim, aristocrático no bom sentido da palavra, entende? É. Porque Deus, né? Tudo em Deus tem hierarquia, né? Essa aristocracia, essa realeza, né? Então, esses que estão mais próximos de Deus, com certeza tem essa. Se assemelha, se vai se assemelhar-se, né? Nessa Exato. nobreza, Então, né? De olha, Deus. Muito bonito. a gente deixa a viagem para Roma. Só que deixa Deixa a viagem um livro para aí de Roma. indicação para o pessoal, que esse livrinho aqui, ó, parece um livro de nada, fininho. Teu amor cresceu comigo, do Beato Maria Eugênio, do Menino Jesus, que é um frade carmelita, beato, que conheceu, não Santa Teresinha em pessoa, mas conheceu Paulina e Celina, e é um dos teólogos que mais advogaram a causa do doutoramento de Santa Teresinha. E aqui duas conferências que foram Hum. reduzidas a escrito. Santa Teresinha, Gênio Espiritual é o subtítulo. Me Sim, manda a foto depois que eu vou compartilhar aqui com o muito, pessoal. muito Eu importante esse boto aqui livro. É os livros. uma interpretação de tudo isso que nós estamos comentando aqui. E o outro livro também que me indicaram, a amiga Mariana, lá do Ceará, lá do Colégio São Bernardo de Claraval, me indicou esse livro aqui, que até Padre Paulo Ricardo também recomenda. A Paixão de Teresa de Lisieux, do Guy Gaucher, que é bispo de Lisieux e especialista em Santa Teresinha. O Padre Paulo Ricardo cita no curso que ele faz de Santa Teresinha, ele cita esse Guigochet. Alguma E esse pergunta, aqui é o pessoal, aí? Alguém livro tem alguma que também é um pergunta? dos principais livros da vida de Santa Teresinha.
O Fim do Mundo e os Mistérios da Vida Futura, do padre Charles Arminjon. Impressionante como esses livros, eles são realmente eternos, né? Eles criaram santos, né? Olha que eu vejo o combate espiritual, eu falo que eu sou temperamento sanguíneo, assim, eu preciso de mais aquela ser mais pulso ali, né? E eu vejo ali o combate espiritual, eu fico vendo assim, pensando em São Francisco de Sales, colérico, irascível, e foi conhecido como Santo da Doçura. Aí depois eu vejo Filoteia que ele escreveu, parece que tá um doce, né? E eu vejo a dureza do Lorenzo Scupoli, como É, que ele é duro, mas paternal. assim, é uma dureza É, que te eleva, né? Que é isso são mesmo pulsões de que eu tenho que orelha percorrer, né? paternais. É isso. Então é que a gente possa beber dessa fonte, né? Desses livros aí todos, né? Dos santos e desses livros que a gente possa nos ajudar a ter essa Não, sese aí, né? os Tentar puxões imitar de a orelha Santa do padre Teresinha. Lourenço Scupoli no combate espiritual, eu mereço todos. Acho que foi São José Maria Escrivá que falou, né? Faz-me santo, nem que seja paulada. É mais ou menos isso. Eu boto essas vezes, faz-me santo, nem que seja paulada, porque senão o negócio fica feio, né? Mas enfim, que Deus nos dê essa Amém. Então graça aí, vamos né? rezar a Ave De Maria. santidade. Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Ave Maria. Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora Nossa e na Senhora, hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Santa Teresinha, Rogai por Santa Elizabeth da nós. Trindade, Pai, Nossa Senhora rogai de... por Você ia falar? nós. Rogai por nós. Não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá bom. Que ótimo, né? Esse capítulo rendeu, hein? Nossa, eu fui revisando, assim, marcando algumas coisas. Seu livro aqui eu não tinha, né, essa versão. E aí eu fui lendo nele para tentar Um seguir abraço. com você. Mas todo mundo tem que ler, gente. Não tem jeito. Eu já falei com os meninos aqui que eu quero ler com eles também, com elas, especialmente com as meninas, para elas lerem História de uma Alma. Boa noite. Então tá bom. Até a próxima, Frederico. Até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos aí. Alguém tinha alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tá dizendo aí que tem saudades da aula Sim, de é o Jorge. grego. Um grande abraço aí para o meu amigo Jorge. Quem mais? Acho que é isso. Não tem. Ah, uma falou que dá vontade de entrar no Carmelo, pro Carmelo. Pessoal, Então tá quarta. bom. Então a próxima live é o capítulo 6. Tchau. Capítulo 6, tá bom? Fiquem com Deus e até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau.